Saudações, habitantes do mundo dos 12. Larva de Cthulhu audaz. Eu vou começar esse vídeo dizendo que esse talvez tenha sido um dos sucessos mais difíceis que eu já fiz. Mas, se você procurar no YouTube, você vai ver que existem dezenas, ou talvez mesmo até centenas de vídeos de jogadores fazendo o sucesso audaz aqui. E por que foi tão difícil assim? Bom, o Templo de Cthulhu é um dos raros calabouços que ficam muito mais difíceis com mais jogadores. Nesse calabouço, você vai acumulando cargas de loucura à medida que os monstros fazem o que os monstros fazem. E se você chegar em 10 cargas de loucura, o personagem é derrotado instantaneamente. Com muitos monstros e ainda precisando ficar colado por causa do sucesso audaz, você acumula cargas de loucura em uma velocidade absurda. Já vou dizendo também que essa não foi mas nem de perto uma luta limpa. Eu acho que vocês vão perceber isso no final do vídeo. Se batesse um vento a mais dos meus personagens, eu teria perdido essa luta. Eu geralmente tenho uma ideia muito boa do que eu quero fazer na luta, qual vai ser a estratégia, como me posicionar no geral, mas nessa luta eu estava mais perdido que a galera do Lost. Não tinha estratégia definida, não sabia em quem focar, não sabia como eu ia fazer quando restasse só o Cthulhu na luta, se é que eu ia conseguir chegar lá. Eu já estava há um bom tempo tentando e nenhuma das tentativas pareceu ter nada de bom acontecendo. Bom, por algum milagre, essa run foi a boa. E o que eu senti na luta foi que eu tinha que derrotar o mais rápido possível os monstros Chocote e Pirro. Embora o Chocote seja muito fraquinho por si só, ele consegue invocar cópias dos seus personagens, que faz você receber os danos que a cópia recebe. Ele faz isso através de um grande glifo triangular. Então é muito fácil ele pegar vários personagens seus nesse feitiço. E para piorar, essas cópias ficam aumentando as cargas de loucura do seu personagem. Você precisa lidar rapidamente com ele, ou então mantê-lo muito bem isolado para que ele não consiga criar cópias dos seus personagens. O outro inimigo muito perigoso é o Pirro, porque ele consegue clonar algum aliado dele. A luta já é difícil sem os monstros estarem em vantagem numérica. Quando ele clona alguém então, deu ruim. A vantagem é que o Pirro não tem feitiços que causam danos. Ele tem um feitiço que debuffa a vitalidade, mas dura 2 turnos. Então, é impossível ele derrotar algum personagem seu que tenha mais de 2000 de vida. Uma dificuldade muito grande em completar o sucesso audaz em grupos grandes é que o estado de loucura faz você espalhar os danos que você causou ao seu redor. Então, você fica o tempo todo golpeando seus próprios aliados, uma vez que está todo mundo sempre muito perto. Eu achei que a Sadida teria sido mais útil, graças aos venenos que não ativam a troca de lugar da mecânica desse calabouço, e também não é refletido através do estado de loucura, mas ela acabou indo de arrasta muito cedo, logo no turno 3, e não colaborou em praticamente nada na luta. Carregada. A Shellor também não estava sendo muito útil. Geralmente ela precisa de um posicionamento específico para conseguir fazer as coisas de Shellor acontecerem, mas quando você tenta usar algum feitiço, tudo muda de lugar, aí fica difícil jogar ofensivamente com essa classe, nesse calabouço e fazendo esse sucesso. Mas tudo bem, eu já esperava algumas casualidades. É difícil fazer esse calabouço e terminar a luta com todo mundo vivo. Quando eu derrotei o Chocote, sem ele ter feito nenhuma cópia, me veio o primeiro fio de esperança em todas as tentativas que eu fiz nesse lugar. O Pirro já estava mais ou menos na metade da vida também, o Cultista também não estava tão bem de saúde já, as coisas pareciam quase promissoras. Assim que o Pirro foi derrotado, eu vi que essa era a minha primeira chance real de completar esse calabouço, desde a primeira vez que eu comecei a tentar. As coisas começaram a ir bem, para logo depois começarem a ir mal. No final, eu já estava começando a ficar preocupado novamente. E eu creio que o motivo da minha vitória foi o Nialga. Esse monstro fica colocando umas invocações que foram verdadeiramente o motivo de eu ter conseguido completar esse sucesso. Eu vou deixar vocês verem isso com seus próprios olhos. Em certo ponto do combate, parece que eu nem ia vencer essa luta, mas se liga só na emoção que foi.
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!